Muito bom dia a todos e a todas. Com grande satisfação que abrimos aqui o nosso curso A Previdência do Futuro. Inicialmente agradecendo ao apoio recebido da Escola de Servidores da Justiça Federal de São Paulo, da ABRAP, Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, aqui representada pelo Dr. Devanir Silva, muito nos honra com sua presença, da Caixa Econômica Federal, que é representada pelo senhor Gilson Souza dos Anjos, muito obrigado, senhor Gilson, e do Banco Itaú, apoios desse indispensáveis para a realização do evento. Eu informo que o curso está sendo transmitido por videoconferência para as subseções judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e, com muita satisfação, apresento aqui a primeira palestrante, desembargadora federal Marisa Santos, eminente desembargadora e nossa querida amiga. Doutora Marisa tem um vasto currículo e muita experiência na área previdenciária, diversos livros publicados nessa área, dentre os quais o princípio da seletividade das prestações de Seguridade Social, obras sobre juizados especiais cíveis e criminais, federais e estaduais, e o famoso direito previdenciário esquematizado. Passo a palavra e agradeço muito a aceitação do convite para a doutora Marisa. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Otávio, doutor Devanir, Omar, meu doutor Omar, mas a gente é amigo há tanto tempo, doutor Gilson, os colegas que estão aqui nos vendo, que eu enxergo daqui, Paulo Sérgio e Rodrigo Zacarias, senhores advogados, vejo alguns advogados aqui que também conheço há bastante tempo, e os servidores do tribunal. Fico muito contente de poder dar minha colaboração hoje, muito grata ao Otávio, à EMAG, à JUFESP, enfim, a todos que participam desse evento. Muito honrada de estar aqui. A minha vida está por conta da reforma da Previdência, já tem uns 15 dias, mais ou menos, eu só trato desse assunto em prejuízo de outras coisas, infelizmente. E quanto mais eu estudo, né, mais aflita eu fico. Já tive umas crises de ansiedade por conta disso, porque está difícil de entender, não está sendo fácil assimilar tantas regras. E, na minha história e de vida, né, tem uma retaguarda, um passado, né, melhor dizendo, que é de sustos com relação à Previdência Social, porque eu estou na Justiça Federal, estou na magistratura, desde 1988, antes da Constituição, que chegou em outubro, eu tomei posse em fevereiro. Então, eu passei pela nova Constituição, de 88, por todas as emendas constitucionais, né, depois, pela emenda 20, pela emenda 41, pela emenda 47, estamos aqui agora com a emenda 103. E, voltando o filme para trás, é assustador olhar tudo que a gente já fez, já passou, por conta de tantas reformas, de tantas normas que foram mudando. Porque, além das emendas, vieram as leis ordinárias, as instruções normativas, os regulamentos, e a gente teve que aprender a trabalhar com tudo isso. E agora vem algo avassalador que muda bastante as regras do sistema. Aqui todos vão falar, né, dos pontos da reforma, e para mim me coube levantar algumas questões que seriam relativas à repercussão que essa reforma vai trazer no trabalho do Poder Judiciário. Eu posso garantir para vocês que não será pouco. E se hoje nós já temos muitos processos, nós teremos muito mais daqui para frente em matéria previdenciária. A primeira questão importante é a da competência delegada, que veio dentro da Emenda Constitucional 103. Na redação, eu disse aqui redação atual, mas me perdoem, acho que na redação antiga do 109, parágrafo 3º, seriam processadas, né, julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio do segurado beneficiário, as causas em que fossem parte
instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não fosse sede de vara federal, e a lei poderia permitir outras hipóteses. Com a emenda 103, a coisa mudou um pouco, porque antes o que era uma afirmação serão processadas na Justiça Estadual, passou a ser uma possibilidade. Então, a lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas na Justiça Estadual. Então, o que era antes uma determinação passou a ser uma opção legislativa, né? Mas antes que a emenda fosse votada, fosse aprovada, nós tivemos a Lei 13.876, que é de setembro, a nossa emenda 103 é de novembro, a lei é de setembro. E foi uma lei que tratou de honorários periciais, tal, e, no meio disso, ela alterou a Lei 5.010, que é a Lei Orgânica da Justiça Federal, para dispor sobre a competência delegada. E ela alterou, então, a 5.010, e ela vale já a partir de 1º de janeiro de 2020. E aí, no que ela alterou? Ela alterou para dizer que a competência fica delegada à Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 quilômetros do município sede da vara. Então, num raio de 70 quilômetros de uma vara federal, a competência é da vara federal, mesmo que a comarca, mesmo que ele esteja dentro de uma outra comarca. Agora, passou dos 70 quilômetros, pode ser ajuizado na Justiça Estadual. Aí a pergunta seria, né, era até a semana passada, mas como é que nós vamos medir isso, esses 70 quilômetros, né? Dependendo da régua, pode dar 71, 72, ou 69, 68, depende. Aí ficou dito que caberia aos tribunais regionais federais indicar, no respectivo ato, quais seriam essas comarcas que estariam abrangidas por esse critério. Aí o STJ, o Conselho da Justiça Federal, está baixando a resolução, não sei se ela já tem número, porque eu procurei, mas não achei, porque ela não tinha número até esses dias. E ela deu aos tribunais regionais federais, né, a determinação de que essa questão seja decidida até 15 de dezembro, agora. Temos menos de um mês. E até lá fica inalterada, então, até 1º de janeiro fica inalterada a competência. Como é que vai ser a régua? Os critérios, então, serão a distância entre o centro urbano do município sede da comarca do Estado, do domicílio e o centro urbano do município sede da Justiça Federal. Essa vai ser a régua. Então, eu não vou pegar o domicílio do autor, eu vou pegar a sede da comarca onde ele está domiciliado e ver se dista 70 quilômetros. Aí, essas distâncias vão ser observadas conforme indicado na tabela de distâncias do IBGE. E, se não houver uma indicação daquela cidade específica, é possível utilizar outra ferramenta. Como a gente está falando de distância, deve ser o metro, né? Não sei bem como é que vai ser. Mas, enfim, é isso. Então, isso já tem um impacto para nós a partir de 1º de janeiro. Porque uma grande parte de ações que eram ajuizadas no Estado passarão a ser ajuizadas na Justiça Federal. Para o tribunal, para os tribunais, né, regionais federais, não há um grande impacto, acho que não há impacto nenhum. Por quê? Porque viria para os tribunais de qualquer forma, né, em recurso. Mas, para as varas federais, isso pode representar alguma dificuldade. E a gente tem, no momento, uma súmula, que é a súmula 689 do Supremo,
que diz que o segurado pode ajuizar a ação contra o INSS no Juízo Federal do seu domicílio, das varas federais do Estado-membro, e aí tem a competência delegada. Com todas essas mudanças, com a vinda do processo eletrônico, com tudo isso, que a interiorização da Justiça Federal, levantou-se uma questão aqui na terceira região, que vem sendo trazida ao tribunal, que seria essa possibilidade de escolha pelo ajuizamento, né, entre varas federais, a vara federal do domicílio do segurado ou a vara da capital. Então, está se levantando que, hoje em dia, essa possibilidade de ajuizar as ações na capital para quem está no interior não favorece ninguém. Por quê? Porque o processo é eletrônico. Então, já não haveria muito sentido nisso. E essa questão vai aparecer, né, agora, com mais razão, né, com essa mudança da Constituição. Aqui no tribunal, a questão não é unânime, a terceira sessão já decidiu nos dois sentidos, mas nos dois casos foi por maioria, que pode ajuizar na capital, pode ajuizar no interior, e que não pode, que não há uma escolha. Bem, uma outra questão que vai nos dar muito trabalho, ela já dá trabalho, mas ela vai se complicar muito, é a produção de provas dentro desses processos. A gente vai ter uma série de regras que, ao longo do tempo, foram modificadas e que tratam da prova, da produção da prova. Prova de tempo de serviço, prova de tempo de contribuição, prova de tempos especiais. Só na prova de tempos especiais a gente sabe a quantidade de possibilidades que nós temos, né? A gente tem, por categoria profissional, no momento, depois a gente tem SB 40, DSS 8030, laudos, enfim, e por aí vai. E agora um endurecimento com relação à aposentadoria especial e acaba, né, a possibilidade de converter tempo especial em comum para atividades exercidas a partir da emenda. Isso? Então, nós vamos ter um monte de situações, assim, desculpem, né, várias situações que vão exigir de nós um aprofundamento, e eu temo muito por isso. Nós devemos ter algumas estratégias de atuação para poder identificar as situações dentro dos processos. Nós temos no judiciário que estar preparados para isso, estudar, e o problema não vai chegar daqui a 10 anos, ele vai chegar já. Nós temos que nos preparar agora para identificar essas situações. E vocês, não sei se notaram isso, mas quem trabalha, os servidores estão aqui, os juízes sabem disso. Nós estamos sempre lidando, no direito previdenciário, com uma regra de transição. Então, a gente tem regra de transição da legislação anterior a 88 para pós-88, da Lei 8.213, depois veio a lei, depois veio a emenda, aí tem a transição disso para rural, para urbano, depois veio a emenda de 98, a gente tem a transição, agora, bom, enfim, a gente está cheio de regras de transição, por quê? Porque a gente nunca cumpriu nesse período, desde que a Previdência Social se instalou, da forma como ela é hoje, nós não cumprimos 30 anos entre uma legislação e outra, para poder aposentar alguém numa regra permanente. A gente está sempre numa regra de transição. Então, nós vamos ter mais regras de transição agora. E elas não são poucas, elas são muitas. Só para aquela antiga aposentadoria por tempo de contribuição, que agora é a aposentadoria voluntária com requisitos cumulativos, né, nós temos 4 situações. 4. Para a aposentadoria por idade, que acaba para o trabalhador urbano, só vai ficar para o trabalhador rural, a gente tem uma regra de transição também. A gente tem formas de cálculos que foram sendo
modificadas, e que isso, para nós, é um estrago, né? Dentro do processo, dentro do Poder Judiciário. Por quê? Porque a gente precisa ter a contadoria habilitada para fazer cálculo. E como é que ela vai ser habilitada para fazer cálculo? Ela precisa conhecer a regra. Quem vai ensinar a regra para eles? Alguém que conheça. E como é que o sistema vai operar isso? Como é que esses cálculos vão ser feitos? Então, eu, cada vez que penso nessas coisas, vou ficando mais aflita, porque é uma providência para já, isso vai começar a acontecer. Já tem gente que está na regra de transição, porque faltava 3 dias, 4 dias para cumprir os requisitos quando a emenda veio. Está numa regra de transição. Que pode ser terrível, né? Dependendo da situação, tem idade, não tem tempo, não tem idade, tem pedágio, não sei o quê, pontos, fator previdenciário, tem várias regras que têm que ser respeitadas. Então, eu acho que é hora de todo mundo ficar esperto e começar a estudar cálculo, né? Cálculos. Bem, nós temos uma lei, essa lei que entrou em vigor antes, a mesma lei que fala da competência dos 70 quilômetros, né, que mudou os honorários periciais, que esse é um outro problema que a gente tem. Então, o que ela dispõe? Que até 2 anos a contar da vigência da lei, que é 23 de setembro, então, até 23 de setembro de 2021, o Poder Executivo vai pagar todas as perícias que estavam feitas, já estão feitas nos processos previdenciários, e as que serão feitas até 2023. E, depois disso, o Poder Executivo só vai pagar as perícias feitas nos processos previdenciários, certo? Depois disso, o Poder Executivo vai pagar uma perícia médica por processo. Então, aqueles processos em que, de benefício por incapacidade, em que o segurado faz um check-up, certo? Vai para o ortopedista, ele fala, não, do ponto de vista ortopédico, ele não tem nada. Talvez seja neurológico. Aí manda para o neurologista, aí o neurologista que não é lá, talvez seja reumatológico, aí vai para o reumatologista, e a gente vai pagando essa perícia. A gente, poder público, vai pagando a perícia. Isso não vai mais poder acontecer. Vejam como essa regra de prova vai ser extremamente complicada. Eu não posso mais estender essa prova. A petição inicial, a parte vai ter que dizer, o meu problema é ortopédico, porque você vai ter uma perícia. Mas e se não ficar esclarecido? Bom, aí a exceção, as exceções serão determinadas pelas instâncias superiores do Poder Judiciário. Ou seja, a gente vai criar um procedimento burocrático dentro do processo judicial para saber se eu posso fazer mais uma perícia. Bem, então, já é assustador, né? Se eu parasse aqui, já seria assustador, porque isso, a quantidade de processos de benefício por incapacidade que nós temos é muito grande. Muito grande. Mas nós também temos uma grande modificação nos benefícios por incapacidade. Bem, então, nós temos as regras de transição antigas para estudar, as regras de transição da emenda 103, das antigas, nós temos todas essas aí, que eu já me referi. A emenda 103 trouxe regras de transição também para o cálculo, não só nos requisitos, mas no cálculo também dos benefícios, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio. Aquele salário de benefício que a gente calculava, era a média aritmética simples dos 80% maiores, né, irmão? Esse é o cálculo que a gente ainda está fazendo, né? Agora o pessoal vai começar a entrar com as ações, tem que ajustar o sistema de cálculo, agora é 100%. Então, esse salário de benefício, que era a média aritmética simples dos 80% maiores, passou a ser a média aritmética simples de 100%. De todos os salários. Então, não descarta mais os 20% menores. E
nós ainda vamos aplicar as regras de transição por muito tempo, né? Eu acho que a gente sempre vai aplicar a regra de transição, porque isso não vai durar 30 anos, 35, nada disso. Mas... Não vai. Então, aqueles 20% não serão mais descartados. Então, a gente faz a média de tudo agora. E começamos de julho de 94, como nós já partimos hoje, né? O PBC é julho de 94 para frente, ou posterior, se começou a contribuir depois. Aqui já tem um grande problema, porque há um achatamento. Se eu fazia a média dos 80% maiores, agora eu faço a média de tudo. Nós vamos começar a verificar nos processos o seguinte problema. Eu não sei como os advogados conseguem trabalhar com planejamento previdenciário num país que tem regras dessa forma. Como é que o segurado planeja, né, a sua vida previdenciária? Então, isso me foi dito por advogados, né? A gente a dizer ao cliente que vamos assim, você começa a sua vida, começo de vida, né? Só você recolhe aí um tempo sobre um salário mínimo, porque depois você vai descartar isso aí, esses 20%, e vai usar só os 80%. Agora não, agora ele chega para o cliente e fala assim, não vai ser mais assim. Então, nós já vamos ter aqui o primeiro problema. Se o segurado não quiser passar por isso, olha como a coisa vai ficando difícil. Eu não quero ter essa redução. Então, aqueles 20% que ele descartou, porque eram de contribuições sobre valores menores, ele pode descartar, mas ele tem que trabalhar mais aquele período para contribuir sobre valores maiores, para ele poder, nos 100% depois, ele desconsiderar esses, senão vai ser tudo considerado. E esse período retirado aí dos 20%, que embora ele tenha pago, né, aquele 20% que eu digo, mas ele pode fazer qualquer cálculo aí, o período que ele descartar, ele não vai servir para nada para ele. Embora ele tenha contribuído. Não vai servir para nada. Descartou, perdeu. Não vai emitir certidão de tempo de contribuição, nada disso. E o auxílio-doença? Agora eu quero ver o que é que a gente vai... comer um pedaço aqui da minha redação. O que nós vamos fazer com isso? O auxílio-doença vai ser maior que a aposentadoria por invalidez? Eu, quando vi esses primeiros comentários, achei que quem estava falando estava equivocado. Por quê? A emenda diz que o salário de benefício, todos os benefícios previdenciários, né, do regime próprio do regime geral, será a média dos 100% para todos, certo? Todos os benefícios previdenciários. Mas aí ela tem disposições específicas sobre a aposentadoria por invalidez, que é 60% da média. 60% da média. Mais 2% por ano que exceder 20 anos, né, de contribuição. É isso, né? Então, antes ele recebia o quê na aposentadoria por invalidez? O salário de benefício era a renda mensal inicial era 100% do salário de benefício, calculado sobre os 80%, a média dos 80%. Okay. Agora, a média se estende para 100%, e eu dou 60% em invalidez. Só será 100% em caso de acidente de serviço, doença profissional e tal. Agora, ninguém falou do auxílio-doença. E o auxílio-doença é 91%, e não se mexeu nele. Então, ninguém mais vai querer se aposentar por invalidez. Então, hoje, todo mundo que está em gozo de auxílio-doença quer se aposentar por invalidez e vem para o judiciário, vai falar, não, mas não, agora eu não quero mais me aposentar. Ou o INSS vai fazer um pente fino e chamar todo mundo que está em auxílio-doença e convidar a se aposentar por invalidez. Outra possibilidade, não é difícil. Não, porque o mundo está tão esquisito, né? Eu não sei o que pode ser. E será que virá uma lei nova que vai? Porque tudo isso que eu estou falando pode ser alterado por lei ordinária, porque é o que diz a emenda, né? Qual é a ideia que está por trás disso? Como é que uma cobertura temporária, para uma incapacidade temporária, é maior
do que a incapacidade permanente, definitiva. Qual é a ideia que vocês acham que está por trás disso? A gente está debatendo, né? O que vocês acham que está por trás disso? Posso, Marisa? Sim. Também. Eu acredito, Marisa, que tem muitas questões, uma parte delas emenda, uma parte delas vai mexer por infraconstitucional. Na verdade, a Constituição vai passar a representar muito pouco da Previdência, porque está desconstitucionalizada, razão pela qual o que virá agora, as reformas, fortemente por lei ordinária ou complementar. Nesse caso, precisa ser só lei ordinária. Eles mexem com uma certa facilidade. Eu acho que vai ser isso. Vamos falar, olha, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, o mesmo valor, por exemplo. Legal. E aí a gente vai ter outra regra de transição, né? Para aqueles que ficarem incapacitados a partir da emenda e antes da lei nova. Em relação ao auxílio-doença, a emenda fala em benefícios não programados, que inclui todos os benefícios por incapacidade, né? Uma primeira leitura, é o parágrafo 10 da nova redação do 201, que fala que lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Então talvez o auxílio-doença passe. Eu ouvi um comentário, obrigada aí. Eu ouvi realmente o professor André Bittencourt, falar sobre esse aspecto, mas era um bate-papo dessas lives da internet e tal, e ele estava dizendo exatamente isso. Essa brecha do parágrafo 10, né? 10, do artigo 201, com a redação da emenda. E há uma história em outros países, inclusive Estados Unidos, em que essas coberturas já vão realmente, não são mais feitas pela Previdência, são feitas por seguros, né? E aí o que acontece? O trabalhador, aqui pensando no empregado, que é mais fácil de entender, ele vai para uma empresa que tem que fazer um seguro, está na lei, para proteger o seu empregado nessa situação. Mas o que acontece na prática? Essa pessoa fica doente, incapacitada, e o empregador não fez o seguro. Então, ele não tem a cobertura previdenciária e também não tem o seguro. Ok, eu quero ver alguém fiscalizar isso. A gente já não fiscaliza o que tem, e o que a gente tem já é muita regra, imaginem mais isso. Então, está me parecendo que talvez seja realmente uma intenção de levar isso para esse lado da cobertura por seguros privados, né? Mas não sei para o trabalhador o que isso vai significar. Acho que para os bancos será bom. Me permite, Marisa, um minutinho? Só recordando, o seguro de acidente de trabalho já foi privado. Isso. Ele deixou de ser privado em 67 no governo militar. É interessante, a estatização do sistema de seguros, ele vem no governo militar Costa e Silva. Isso eu sei porque eu trabalhei no INSS com a lei antiga, né? Infelizmente o tempo passa. Você é antigo, mas eu sou antigo. Mas é interessante isso, seria uma volta ao sistema privatizado no campo de acidentes do trabalho, mas aqui mais alargado, porque essa previsão já existia desde a emenda 20, agora está mais alargada. Agora são todos os benefícios, né? Inclusive de acidente do trabalho. Tanto que o regime próprio só vai cobrir aposentadorias e pensões, né? Não sei se o doutor Devanir... Não, a observação é muito coerente. Eu pude acompanhar, porque estive por lá um bom tempo, no Chile, o que aconteceu com o Estado provedor reduzido, né? Então, isso foi criado um mercado, realmente, não só de previdência, mas de seguros também. Pinochet, na época, em 82, deu um aumento generalizado de 10% de salário para todos, e, a partir daí, o Estado saiu completamente de qualquer tipo de proteção. 35 anos depois, a gente viu o que aconteceu. O Estado provedor reduzido, o cidadão não fez a sua poupança, de qualquer natureza, não havia essa fiscalização. Alguém que contribuiu em um determinado momento deixou de contribuir. Então, esse tipo de preocupação existe, né? Eu estava até comentando no cafezinho, a economia, sob o ponto de vista liberal,
ela tem esse aspecto, reduz drasticamente o papel do Estado provedor. E isso é uma preocupação para aqueles que dependem e não têm condição de formar qualquer tipo de poupança previdenciária ou contratar qualquer tipo de seguro. Então, isso é uma preocupação que, para todos nós que militamos, nos deixa assim, muito atentos, né, de uma situação que pode ser realmente transferida aqui para o Brasil. Bem, eu já estou caminhando para o final. Não, imagina. Então, a minha pergunta é, nós estamos preparados para tudo isso? Porque tudo isso virá para cá, para o Judiciário, não tenha dúvida. Até porque já há notícias de que os sistemas do INSS não estão preparados para os pedidos que chegarem agora, depois da emenda. Eles não estão para atender. Então, nós já temos um atraso grande e vamos continuar vendo isso crescer. Penso que todos nós, reforço, temos que nos capacitar para isso. Nós temos que... Não dá mais para... Aquele arroz com feijão que a gente tinha, que era no tempo das teses, né, de revisão do IRSM, revisão do teto, revisão não sei o quê, isso tudo está passando. Tem que fazer um arroz birubiru. Agora é um arroz birubiru. Vai ser uma coisa mais difícil mesmo. Misturar um monte de coisa. Eu não sei se não é uma parede esse troço, né? Porque então, isso vai trazer assim para nós, né, vai ser um strike mesmo. Só de pensar nisso já... Agora, eu acho que para a advocacia também não vai ser fácil, né? Embora os advogados, para eles se abre um campo maior de trabalho, mas só vai sobreviver quem é bom, porque é muita regra, muita regra. Peço ao tribunal, ao Conselho da Justiça Federal, aos colegas aqui, quem tiver chance de influenciar nisso, que pensem nas contadorias, porque nós precisamos, agora, mais do que nunca, investir nisso, em treinamento para o contador. Assim, mas a gente agora no eletrônico joga tudo lá no... Mas você tem que saber o que joga lá no sistema, como alimenta o sistema. E se eu não conheço a regra, eu vou alimentar o sistema de forma correta. É óbvio isso. Então, nós estamos aqui, assim, na beira do precipício. Eu não quero pular. De jeito nenhum. Então, estou me segurando aqui, querendo que todos se segurem também. Bem, isso era o que eu tinha para falar. Eu só quero, numa consideração final mesmo agora, dizer que a consideração feita aqui na mesa de que o Estado está se retirando cada vez mais mesmo, né, da proteção social, é óbvio, né? A gente está vendo isso, que o mundo caminha para isso. De todas essas regras aqui, eu penso que o correto de tudo isso foi acabar com a aposentadoria só por tempo de contribuição. Eu acho que o requisito idade e contribuição está correto. Nenhum sistema sobreviveria daquela forma. Por outro lado, eu prejudico quem começou a trabalhar mais cedo, né? Que contribui há mais tempo, que talvez descarte hoje, né, esses períodos do começo da vida trabalhista dele. E acho que o pobre mesmo, aquele da aposentadoria de um salário mínimo, da pensão por morte de um salário mínimo, esse realmente fica bem massacrado. Por quê? Porque muito se está jogando para previdência complementar, para os seguros bancários e tal, mas o nosso pobre brasileiro, ele não consegue nem pagar comida. Como é que ele vai poupar? Como é que ele vai investir? Investir no quê, se você não tem o que investir? O quê? Né? Num país com 13 milhões de desempregados, já passamos desse número, a gente não vê economia realmente, dando sinais reais, né, de que vai crescer. Então, estamos fazendo 1 trilhão, nem conseguimos fazer 1 trilhão, né, com essa reforma. Não vai dar, de modo que isso não vai durar 30 anos, talvez não dure nem 5, dessa forma aqui, logo virão outras e a gente vai ter que se adaptar. Então, só estudando mesmo e rezando, eu ontem vi uma
uma postagem de alguém no Instagram que está estudando a reforma e disse assim, eu estou igual a Mona Lisa. E aí colocou a Mona Lisa e a Mona Lisa está descabelada com a maquiagem escorrendo, né? E é mais ou menos assim que eu vejo que as pessoas que estão estudando estão se sentindo, né? Para os servidores públicos, então, é um arraso mesmo. Mas agradeço a atenção de todos vocês, muito obrigada. Vou continuar aqui assistindo, que eu quero aprender. Tem muita coisa para aprender. Muito obrigada, gente. Muito bem, voltando aqui ao nosso debate, temos aqui a honrosa presença do doutor Adacir Reis. Doutor Adacir é presidente do Instituto Santiago Dantas de Direito e Economia, foi membro da Comissão de Juristas do Senado para a Reforma da Lei de Arbitragem e Mediação e é autor do livro Curso Básico de Previdência Complementar e um dos autores de várias obras sobre o tema Previdência Complementar. É um breve, muito resumido aqui, currículo do doutor Adacir. Doutor Adacir, uma honra recebê-lo aqui no nosso curso. Bom dia a todos vocês. Me permitam aqui usar esse tratamento mais informal, só vejo jovens aqui presentes. Cumprimento o doutor Otávio, agradeço por esse honroso convite, eu parabenizo, doutor Otávio, por essa iniciativa de discutir a reforma da Previdência, agora já com a promulgação da emenda constitucional 103. Doutora Marisa, doutor Omar, doutor Devanir, que é uma das grandes lideranças do sistema de previdência complementar no Brasil. Vejo aqui também o Dr. Marcos Lunardelli, que também é uma liderança aí dentro da magistratura. Me pediram aqui para falar sobre a previdência complementar dentro dessa realidade da reforma da Previdência. A aposentadoria é um tema que muitas vezes está associado a idosos e eu creio que é um equívoco. Previdência é pré-vidência, pré-visão. Portanto, é um assunto mais para jovens como nós do que para idosos. Porque no tema da Previdência se exige visão de futuro. E quem tem visão de futuro ou perspectiva de futuro é o jovem. E às vezes se ignora esse tema e se comete erro na vida por conta, muitas vezes, de algum preconceito. Na evolução da sociedade humana, o que nós tínhamos em termos de previdência? No início, numa sociedade desorganizada, se investia em filho. Se criava filho, esse filho lá na frente vai me dar um retorno e vai me amparar. Então, aquela pessoa que se tornava idosa, ela contava com a assistência do filho lá na frente, o que hoje não é algo razoável ou confiável. O outro caminho seria, bom, de alguma maneira, para eu me precaver, eu vou acumular patrimônio. Então, numa tentativa de acumular patrimônio, porque lá na frente você perde a capacidade de trabalho, e aí existe lá algum patrimônio para você sobreviver e viver os últimos anos da sua vida. Aí vem, na engenhosidade da sociedade humana, o sistema previdenciário. Sistema previdenciário como algo da inteligência humana e como uma iniciativa estatal. E aí nasce a Previdência, basicamente a Previdência Pública, como uma política, uma iniciativa de Estado, se concebendo um regime com filiação obrigatória, com gestão pública, gestão do próprio Estado, e ali se faz uma espécie de pacto entre gerações. Quem está na ativa contribui e ajuda a financiar quem vai para a inatividade. Então, trabalhadores ativos financiam trabalhadores aposentados. E dentro de um grande pacto, uma grande pactuação social, você tem também o orçamento público federal.
nos regimes públicos de previdência, tanto no regime geral de previdência social, como nos regimes próprios de previdência dos servidores públicos. Então, tem uma fração ali que é contemplada com o orçamento público federal, que não deixa de ser essa grande combinação em que a sociedade também ajuda nessa pactuação. O regime de capitalização, que é uma nova realidade agora que nós estamos vivendo, da Previdência Complementar dos servidores públicos, na Previdência, poderia-se dizer, capitalizada, nós temos algumas outras características. Ela se situa menos no campo estatal e mais no campo da iniciativa individual, da iniciativa privada. Iniciativa privada aí não quer dizer necessariamente mercantil, quer dizer que ela é não estatal, ela está no campo ali da voluntariedade. Ao invés de ser uma gestão pública, nós temos uma gestão privada, que é um ponto crítico, um ponto sensível para esse modelo da previdência privada capitalizada. E nós temos a concepção em que não há esse pacto entre gerações, não há essa solidariedade social. Portanto, o benefício vai decorrer do que eu acumular, do que aquilo vai ser rentabilizado a partir das contribuições. Aí, na essência, você teria uma outra filosofia em que o custeio precede o benefício. É preciso fundear, lastrear primeiro, para depois usufruir. E aí, claro, nessas grandes concepções, regime de repartição, regime de capitalização, há níveis diversos de riscos. No regime de repartição, uns diriam que tem o risco regulatório. No Brasil ele é pequeno, né? De se mudar de quando em quando as regras do jogo. Se regula pelo Estado de maneira diversa. Cláusula de elegibilidade, idade mínima de contribuição, tempo mínimo de contribuição, mesmo fixado na Constituição Federal, com quórum qualificado, o que a gente vê de tempos em tempos é a alteração dessas regras. Então, você está num sistema, num modelo de repartição, contribui, mas o dinheiro não existe, porque aquilo que é vertido para o sistema já é usado para pagar os atuais aposentados. Esse risco regulatório é algo real e que a gente tem aqui exemplo fácil. Risco fiscal. Olha, aquela promessa, e você tem uma promessa, seja em nível constitucional e nível legal, uma promessa de se conceder tal benefício, mas aqui apareceu uma crise. Não tem dinheiro e é preciso fazer alteração nessas regras, seja pela mudança das cláusulas de elegibilidade, seja pela própria engenharia de cálculo de benefício. Então, há o risco também fiscal em relação a esse modelo. No outro, um risco geracional de se alterar a estrutura demográfica. No outro modelo de capitalização, nós estaríamos num outro cardápio de riscos. Nós temos, por exemplo, o risco de gestão. Porque aí, se o dinheiro ele existe e precisa ser gerido, e precisa ser alocado no mercado, com diversificação de investimentos, nós temos aí o risco da gestão. Que lá na gestão pública, onde só se gerencia uma promessa, esse risco talvez seja baixo. Nós temos o risco de mercado. Olha, foi meu fundo capitalizado aplicou em ações, aplicou no mercado imobiliário, aplicou em títulos, e houve alguma turbulência, alguma alteração, e aquela promessa não foi honrada. Então, nós temos esses riscos de mercado. Eu poderia até me atrever a dizer que, num modelo de repartição, você tem riscos referentes à promessa e o dinheiro não é tangível. E no outro modelo, você tem o dinheiro tangível
mas você não tem essa promessa totalmente definida. Porque, por exemplo, no modelo nosso agora da Previdência Complementar dos Servidores Públicos, o plano tem que ser estruturado na modalidade de contribuição definida. O nome já sugere alguma coisa. Contribuição definida, o foco está na contribuição. E o benefício é indefinido. Nós poderíamos dizer, contrário senso, que na modelagem antiga de planos de capitalização de benefício definido, em que havia um benefício contratado, a contribuição era indefinida. Porque para se chegar àquele resultado, em razão desses riscos, a contribuição poderia variar para mais ou para menos. Se desse déficit, tinha que pôr mais dinheiro. Se houvesse superávit, poderia até colocar menos dinheiro. Agora, no modelo de contribuição definida, o benefício é, por definição, indefinido. Então, quem tem um plano de contribuição definida, Previdência Complementar, qual vai ser o valor do benefício? Não se sabe. Você pode ter até algumas simulações, mas isso não é algo contratado. É algo talvez projetado, esperado, mas do ponto de vista jurídico é uma mera expectativa. Então nós temos no Brasil um sistema previdenciário que ele acaba sendo algo híbrido, em que no sistema de repartição há alguns riscos inerentes a ele. E no de capitalização, outros riscos de outra natureza. Quando você combina modelo básico, repartição, modelo de previdência complementar, capitalização, você tem aí um hibridismo e uma diversificação desses grandes riscos de regime de previdência complementar. Os fatores que afetam o sistema previdenciário, que são fatores objetivos. A questão da longevidade. Podemos discutir se essa reforma foi assim, se foi assado, se ela priorizou isso, se priorizou aquilo, se houve uma discussão com todos os atores sociais e econômicos, mas o fato é, graças à medicina e a Deus, as pessoas estão vivendo mais. Para se ter uma ideia, doutor Otávio, nos últimos 30 anos, no Brasil, a expectativa de vida do brasileiro, em média, foi ampliada em 11 anos. Em 30 anos, foi ampliada, na média, em 11 anos. Isso significa mais de 1/3 do tempo. Significa, talvez, que daqui os próximos 10 anos, nós teremos um aumento superior a 3 ou 4 anos. Então, esse é um fato objetivo. Pelas condições de vida, pela tecnologia, as pessoas estão esticando. E aí até discussões as mais variadas, porque alguns dizem que tem um limite e outros até se aventuram a dizer que não tem limite, que nós ainda não descobrimos, mas que não haveria limite para esticar essa longevidade. E é claro que isso traz um desafio enorme para os sistemas previdenciários e também para os sistemas de saúde. Talvez estejam aí os dois grandes desafios da sociedade moderna. Sistema de amparo previdenciário e o sistema de amparo à saúde para pessoas que estão vivendo mais. De modo que aquela famosa pirâmide que nós estudávamos, a pirâmide demográfica, em que havia uma base de jovens e aqui no topo as pessoas mais idosas, essa pirâmide já não existe mais no Brasil. Hoje ela já é um barril. Já é um barril. Porque quem tem a maior expectativa de vida já está caminhando ali para os 30 anos de idade. E em pouco tempo, esse é um fato também objetivo para o Brasil, é que essa pirâmide em pouco tempo ficará invertida. Então, de pirâmide, barril. De barril, ela passa a ter, na verdade, uma migração para o topo, um alargamento, em que as pessoas mais idosas vão ser a maioria da sociedade brasileira. O que traz desafios de toda ordem. Algumas especulações do ponto de vista de consumo, do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista realmente de costumes.
em que nós teremos uma população mais idosa, como uma população que rapidamente, em poucas décadas, caminha para uma mudança de perfil demográfico bastante substancial. Um outro dado relevante para o sistema previdenciário, que é um desafio para todos, para os que formulam políticas do sistema previdenciário e também para os que se valem ou se beneficiam ou são atingidos por essas políticas, é a taxa da natalidade. Nos anos 60, a média de nascimento por mulher oscilava entre 6 e 7. 6 e 7 nascimentos por mulher, que é algo que se vivencia e cada um de nós sabe dentro da nossa família, dentro do nosso meio social. Isso vem caindo abruptamente e hoje já a taxa de natalidade, taxa de nascimento por mulher, hoje é de 1,7. E com uma inclinação muito clara de que vai ficar abaixo de 1,5, em que vai se ter já um problema de reposição, digamos assim, de contingente humano. Então, esse é outro dado objetivo. Então, se temos por um aspecto aumento da longevidade, por outro aspecto queda substancial da taxa de natalidade. Outro aspecto, o sistema previdenciário brasileiro, acho que isso vale também para o servidor público, especialmente no regime geral, é um sistema cujo financiamento é ancorado na folha de salários, em que você tem empregador, contribui, empregado contribui, e basicamente ali se faz a fonte do financiamento do sistema. É fato também óbvio que as relações de trabalho estão sendo alteradas. Se pegarmos nossos filhos, a dimensão que se tem até de tempo e de espaço é completamente outra. Eu, às vezes, penso assim, olha, nos anos 60, alguém saía do Nordeste e vinha para São Paulo, trocava-se carta, às vezes 1 ano, 2 anos para se ver ali um parente, para voltar a ver uma mãe, um pai, um filho. Isso, se colocar numa dimensão planetária, meu filho foi lá para a Ásia, está lá na China trabalhando. Ele está muito mais próximo de nós do que era essa pessoa que saía lá do Ceará e vinha para São Paulo, ou vice-versa. Então, a dimensão de tempo e espaço mudou. E claro que as relações de trabalho estão mudando. E aí o que se olhava como país, o que nós temos agora é realmente essa nave espacial que é uma só, que é o planeta Terra. Eu ontem estava vendo uma biografia daquele Alexander von Humboldt, alemão do século, nasceu em 1769, mesmo ano de Napoleão, e que foi um desbravador do mundo. Foi a pessoa que teve a proeza de se tornar mais famosa à época do que o próprio Napoleão. E o que ele constatou de revolucionário é que a Terra é uma só, e num todo orgânico. E ele dizia, olha, você não pode analisar uma árvore, uma vegetação, um animal, um inseto, sem considerar que ele está inserido nesse ser vivo que é o planeta Terra. E nós temos o Estado Nacional, que é uma limitação ou uma quebra dessa coisa natural, que é o planeta Terra. O Estado Nacional, embora tenha sido uma evolução na história da humanidade, ele é hoje algo que está se revelando artificial e danosamente artificial, porque os problemas que estão aí são problemas da condição humana, do ser humano como um todo. Então, em termos de mobilidade, embora haja espasmos de nacionalismo, espasmos de rejeição a alguma coisa xenófoba, eu acho que o ser humano, cada dia, vai se assumir como único em relação ao gênero humano. Então, a mobilidade é muito maior. Aí você pega as relações de trabalho, claro, vão ser atingidas. A folha de salário, aquela coisa clássica, isso está sendo relativizado. Nós temos aí, com a reforma trabalhista, um impulso à pejotização. Aliás, uma coisa que eu também vejo como uma deficiência é, às vezes, se analisar uma reforma tributária, ou uma reforma trabalhista, ou uma reforma previdenciária, sem conectar essas áreas. Como é que eu discuto a reforma trabalhista, que agora mexeu estimulando a pejotização, que vai
repercutir em termos de financiamento do sistema de maneira apartada. Então, claro que isso aí vai gerar problemas, mas é fato que há alteração das relações de trabalho. A informalidade. Essa semana eu estava vendo, doutor Devaneiro, a informalidade no Brasil atingiu agora um nível recorde. 41,4% da população economicamente ativa na informalidade. São quase 40 milhões de trabalhadores no mercado informal. Então, ao invés da gente ter uma política de inclusão, nós estamos tendo uma política de exclusão. E esse mercado todo, esse contingente todo na informalidade, não vai colaborar, concorrer para o financiamento do sistema previdenciário brasileiro. Mas é outro dado objetivo, né? E temos aqui a crise fiscal, e às vezes se discute, na minha opinião, só pelo ângulo fiscal. Agora se fala tanto em responsabilidade fiscal, proposta de emenda constitucional, porque constataram que a lei, pelo menos é o que está se alegando, né? Que a lei complementar de responsabilidade fiscal não é suficiente. Vamos, portanto, alterar a própria Constituição, sendo que, em modelo de previdência, existe essa faceta, sem dúvida, da responsabilidade fiscal, mas há também a responsabilidade social, já que nós estamos falando de uma grande pactuação. Esses dados, de qualquer maneira, eles estão aí e interferem no sistema previdenciário brasileiro. Reforma da Previdência, a emenda constitucional 103. Coisa curiosa, que a gente vai dar uma olhada lá na emenda constitucional, é pontuação, é um detalhamento tal, que me parece que só essa emenda 103, doutor Lunardelli, ela é maior do que a própria Constituição dos Estados Unidos. Negócio impressionante. Meu filho faz direito lá na UNB, eu estava conversando com ele, porque ele está tendo aula de direito constitucional, as teorias, originalismo, Carl Schmitt, Hans Kelsen. Como é que essa realidade pode ser adaptada ao Brasil, em que você pega essa emenda constitucional 103, ela é extraordinariamente detalhista, em nome de uma pretensa segurança jurídica, e ainda assim a gente sabe que essa segurança é muito relativa. Não é isso? Mas impressiona pelo tamanho, pelo grau de detalhamento. É uma coisa realmente impressionante, que aí todas essas discussões de hermenêutica constitucional, me parece que para o Brasil precisam aí de uma adaptação bem grande, porque a nossa realidade é muito diferente. Mas o fato é, houve alterações importantes para o bem ou para o mal, em termos de regras de elegibilidade, idade mínima e tempo de contribuição, fundamentalmente. O que perpassa é uma visão de redução da responsabilidade estatal, da responsabilidade da previdência pública como sistema, e o aumento da responsabilidade privada, em que se dá um grau de responsabilidade maior para cada pessoa, seja ali o segurado do INSS, seja o servidor, o membro de algum poder em relação aos poderes públicos. E aí, então, aqui, já que há aumento dessa responsabilidade privada, a previdência complementar. Comentei aqui da filiação voluntária no modelo da previdência privada. O Brasil tem um modelo híbrido enquanto sistema, e enquanto previdência complementar, o modelo também é híbrido. Porque o nosso modelo é, em relação à previdência privada, aqui dizendo como previdência não estatal. Tem o lado da previdência privada mercantil, financeira, e a previdência privada por meio associativo, que é o sistema de fundo fechado, modelo ABRAP. Entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos. Esse é um modelo atípico. Até se pretendeu, do ministro Paulo Guedes, propor a privatização, o modelo de capitalização universal. Eu acho até que o ministro Paulo Guedes, autor da proposta da capitalização, foi também o autor da derrota dessa proposta. Porque ele chegou lá no Congresso, isso estava até meio assim
ali na periferia da proposta, dos debates, pelo menos, e ele chegou lá e disse que aquela proposta da capitalização seria o modelo chileno, que seria a panaceia, que se me derem isso, o Brasil vai crescer 4%, o Brasil vai ser uma potência. E aí os deputados começaram a olhar, mas o que é isso aí? E aí é que atentaram para o que estava na proposta de emenda constitucional. Não foi isso, doutora Dávila? Então, eu acho até que o ministro Paulo Guedes propôs a capitalização radical do nosso sistema previdenciário e ele também teve o mérito ou demérito de ser o autor da derrota em relação a essa proposta, que rompia com esse hibridismo, que eu acho, portanto, que não era o melhor modelo. Mas aí nós temos agora, mesmo com a fixação do teto, equivalente ao regime geral da Previdência Social para os novos servidores, nós temos ali a filiação voluntária. Constitucionalmente, ela é voluntária. Claro que a pessoa que não aderia a esse regime com aquele teto de R$ 5.800, R$ 5.900, ela vai ter problema. Existe, ao aderir, a contrapartida da União, o patrocinador, que é algo relevante a ser considerado. Há o aspecto da governança, que demanda muitos debates. O sistema da entidade fechada de previdência complementar é basicamente conselho deliberativo, metade indicado pelo patrocinador, no caso a União, metade pelos participantes e assistidos eleitos. Hoje, no Conselho Deliberativo, que é a instância maior da entidade, FUNPRESP Jude, FUNPRESP Executivo, qual a instância maior da entidade? Conselho Deliberativo. 3 e 3, mas há um resquício ali que precisaria ser debatido, que é o voto de qualidade. O voto de qualidade do patrocinador, que na verdade é um copatrocinador, a União, na verdade, não é patrocinadora, ela é copatrocinadora. O voto de qualidade reservado ao patrocinador é um resquício da época em que o patrocinador era quase que um patrocinador na sua inteireza. E o risco num benefício definido era dele, em grande medida. Hoje, num plano de contribuição definida, em que o risco é do participante, porque é ele que fica ali com um benefício maior ou menor, o risco é dele. Esse voto de qualidade no Conselho Deliberativo, confiado hoje ao patrocinador, é algo que não condiz, na minha modesta opinião, com a realidade e com essa diversificação de riscos. Então, se o risco é, em última instância, do participante desse plano de previdência, o voto de qualidade deveria pertencer aos participantes e assistidos e não ao patrocinador. Eu acho que a lei precisa ser atualizada nesse aspecto. Conselho Fiscal, em que o voto de qualidade já é dos representantes dos participantes, e a diretoria executiva. Hoje a FUNPRESP Jude conta com um presidente nomeado pelo Conselho Deliberativo, que é o doutor Amarildo, uma pessoa muito qualificada, que já foi, inclusive, ele já foi diretor-geral no Supremo Tribunal Federal, acho que 2 ou 3 vezes. Pessoa muito querida e muito respeitada dentro do Supremo e que está fazendo lá um bom trabalho. A capitalização, o regime contratual, nós temos algumas referências da lei, mas é o que consta em seu detalhamento no próprio regulamento, que é o contrato previdenciário. E aqui, a questão do tempo, acho que eu tenho mais uns 10 minutos. Né? Fica à vontade. A Previdência, foi à época da emenda 41, estabelecido no texto constitucional que o plano seria de contribuição definida, e a natureza pública. Houve até uma confusão lá no Congresso, porque alguns diziam assim, essa entidade é privada. Mas é privada e trazia a ideia de banco, de sistema financeiro. Então nós temos que colocar que ela tem natureza pública. Só que a entidade fechada de previdência complementar, nos termos da Lei 109 e da Lei Complementar 108, ali já estava claro que ela era uma entidade sem fins lucrativos, que não se confundia com o sistema financeiro. Mas, na época, na negociação do Congresso com o Ministério da Fazenda e o Ministério da Previdência, e a Fazenda queria que se colocasse contribuição definida, se é contribuição definida, mas tem que deixar claro que isso não é de banco. Então, se colocou que era
na Constituição que teria lá natureza pública. O que, na minha opinião, até saiu um pouco do tom, porque você pega uma Previ dos funcionários do Banco do Brasil, ela é uma entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos. Mas ela é uma entidade de previdência privada, não estatal, não pertence ao Banco do Brasil. Por que privada? Porque tem os titulares determinados, que são os participantes e assistidos daquele fundo, os funcionários e aposentados do Banco do Brasil. É nesse sentido que ela é privada, no sentido de não ser estatal, não se confundir com o patrocinador estatal. Mas ela tem a sua própria gestão. No momento em que se colocou no próprio texto constitucional que para os servidores públicos teria natureza pública, trouxe todo aquele acervo de normas de licitação, de concurso, de remuneração, uma série de exigências que muitas vezes para um modelo de gestão de capitalização até, me parece, traz algumas inibições e perda de eficiência na gestão. Mas, de todo modo, foi algo bastante debatido e veio a Lei 12.618, em 2012, e trouxe, acomodou essa exigência da natureza pública, destoando um pouco da Lei 108, que falava em entidade fechada de previdência complementar, com patrocínio estatal, e que não tinha essa natureza pública, porque aí tem toda aquela remissão àqueles preceitos do artigo 37 da Constituição Federal. Agora, com a emenda constitucional 103, caiu essa exigência da natureza pública. Aí eu acho que uma questão que aparece é, para a FUNPRESP-JUDE, para a FUNPRESP-Executivo, vai remanescer essa natureza pública? Vai subsistir essa natureza pública? Ou a lei federal trouxe a natureza pública como uma obrigatoriedade, uma decorrência forçosa do comando constitucional? E se o comando constitucional deixou de trazer, a lei agora haveria ali uma espécie de derrogação dessa exigência e uma natural adaptação à Lei Complementar 108, que não fala em natureza pública. Essa é uma questão que talvez esteja posta e que terá que ser enfrentada. Eu quero acreditar que, se a lei decorreu da Constituição, fazia remissão expressa ao texto constitucional, e se o texto constitucional agora não traz a exigência dessa natureza pública, uma FUNPRESP seria naturalmente adaptada a uma condição de uma Previ, de algum fundo de previdência complementar de estatal, como já existe hoje. O outro ponto, que introduz um fato novo, a rigor bem mais relevante para o sistema, é que, com a emenda constitucional 103, aquela ideia de que a previdência complementar dos servidores só poderia ser operada por entidade fechada de previdência complementar deixou de existir. Poderá ser entidade fechada ou aberta de previdência complementar, o que significa que poderá ser uma entidade como essa, no modelo associativo, com essa estrutura de governança, ou poderá, eventualmente, ser gerida por um banco, aí sim, por um modelo de seguradora com fins lucrativos. Então, em nome de uma abertura e de uma concorrência, se colocou no texto constitucional que esse modelo de previdência complementar dos servidores públicos poderá ser operado por entidade fechada ou por entidade aberta de previdência complementar, sem fins lucrativos ou com fins lucrativos. O que vai remeter a uma mudança significativa de governança. Porque significa, então, que poderíamos ter um modelo gerenciado por uma FUNPRESP-JUDE, ou por um Bradesco, ou por um Itaú. E isso, naturalmente, traz desafios em termos de governança, de transparência, de influência no processo decisório. Até houve lá uma trava, né, doutor Devaney, de que precisa ainda de uma regulamentação em lei complementar, e até que se faça essa regulamentação, será entidade fechada de previdência complementar. Outro fato relevante é que
se estabeleceu agora uma determinação para a criação do regime de previdência complementar. A emenda 41 de 2003 dizia que ficava a critério de cada ente federado criar ou não a previdência complementar. A União criou e, simultaneamente, fixou o teto. Alguns estados criaram, outros não criaram, alguns municípios criaram, a maioria não criou. Agora, a emenda constitucional diz que em até 2 anos será criado, com a fixação necessária do teto para o regime próprio, equivalente ao teto do regime geral de previdência social. Então, é uma mudança significativa, porque aquilo que dependia de um juízo, de oportunidade, de conveniência da administração pública, agora é uma imposição constitucional. Então, nós teremos realmente, em pouco tempo, uma nova realidade em que o regime próprio de previdência dos servidores públicos vai se tornar equivalente ao regime geral de previdência social, quase que num regime básico unificado, né, ainda com algumas regras específicas para cada um, mas a ideia de que esse tem um teto e esse também tem um teto equivalente, e a partir dali o regime de previdência complementar, numa modalidade que poderá ser fechada ou aberta. Mas, de qualquer maneira, um modelo capitalizado, o que traz toda uma agenda de reflexão em relação a investimentos, a governança, a transparência, a resultado. Então, aquilo que poderia ser estranho a um servidor ou a um membro de poder, como vocês, alocação de recursos em bolsa. A bolsa está subindo, está caindo. Isso diz respeito a nós. Mercado imobiliário está caindo, está subindo. Diz respeito a quem está no plano. Comprou um título privado. Estamos agora nesse patamar de taxa de juro. A taxa de juros Selic é a menor da história. Talvez agora com uma propensão a se estabilizar. Pode subir um pouquinho, mas não volta ao que parece aquele patamar de antes. 5% de taxa Selic, 4,5%. Isso é uma realidade muito diferente, né? Inclusive vão desaparecer muitos juristas. Eu brinco que jurista não é, no Brasil, jurista não é quem entende de lei. No Brasil, jurista é quem entende de juro. Aqueles que viviam de taxa de juro eram juristas. Esses vão desaparecer. Aqui, os rentistas, né? Você bota um dinheiro lá e aquilo lá, remunerando a 1% ao mês, 1,5% ao mês, você vai se arriscar alguma atividade? Para quê? Então, isso parece que acabou. Com essa situação em que era muito cômodo emprestar para o governo, comprar título do Tesouro, que o Brasil tinha essa combinação sui generis, né, doutor Devander? A aquisição de título público aqui no Brasil te garantia alta taxa de juro, baixo risco, e geralmente alto retorno não está associado a baixo risco, está associado a alto risco. Aqui nós tínhamos alto retorno, baixo risco e ainda alta liquidez. Essa é uma combinação sui generis ideal, uns diriam, para quem tem dinheiro para aplicar. Ao que parece, isso acabou. Significa que esse dinheiro que era canalizado para o Tesouro, para aquisição de título, terá que ser canalizado para o mercado privado, do risco privado. Então, é financiar aquela rodovia, é entrar naquele projeto daquele porto ou daquele aeroporto. É o risco privado, que traz um outro cardápio aí de desafios para nós. Mas o sistema de previdência privada terá realmente que conviver com essa realidade. Vai entrar num fundo imobiliário, parte dos recursos no fundo imobiliário, vai comprar debênture, vai entrar em bolsa. Agora, na bolsa é hora de entrar ou hora de sair? Né? Diz que aquele investimento que está na moda, aparecendo em capa de revista, às vezes é um investimento que já está na hora de sair dele. Né? Então, essa é a realidade que terá que ser enfrentada por uma FUNPRESP-JUDE, um FUNPRESP executivo, nos estados e, por consequência, os participantes e assistidos desses planos. Mas o fato é, haverá agora, em tese, ao que parece, essa é a ideia do governo, uma concorrência de veículos para operar o regime de previdência complementar. Entidades fechadas, modelo FUNPRESP,
entidade aberta em que poderemos ter seguradoras do mercado financeiro. Plano CD, a possibilidade de cobertura atuarial na modelagem benefício definido para os riscos, os benefícios não programáveis, invalidez e morte, que a Funpresp Jude já tem agora, o Funpresp Executivo, acho que um pouco mais à frente, também já promoveu essa exteriorização, esse compartilhamento de risco para os benefícios não programáveis. Teremos agora, ao que parece, um debate sobre aquele dispositivo da lei que se refere ao Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, aquele FCBE, que tinha, inclusive, o plano de contribuição definida. Portanto, o seu benefício é o que você acumular, exceto invalidez ou morte. Mas você tinha lá um fundo, foi criado ali na discussão da emenda 41, depois da lei, um fundo para equalizar algumas diferenças. Por exemplo, se a mulher tinha um tempo de contribuição menor, naturalmente o benefício, contribuindo por um tempo menor, o benefício seria menor. Né? Agora, com uma elevação, uma equalização em termos de tempo de contribuição para os novos, essa equalização para as mulheres se faz necessária? Então, vai ter aí alguma adaptação em relação a esse fundo de cobertura de benefícios extraordinários. Teremos agora, pela PEC paralela, é outra engenhosidade bastante interessante, né? Nós estamos discutindo uma emenda constitucional, se promulga a emenda constitucional, mas já tem a PEC paralela, né, doutor Lunardelli? A PEC paralela, que já tem precedente, né? Já tem jurisprudência da PEC paralela. Isso aqui não pode mexer na emenda que está na proposta que está em tramitação. Então, bota ali na PEC paralela, que apesar de algumas dificuldades, estão dizendo que será aprovada. E ali na PEC paralela, dentre outras questões, tem ali a reabertura daquele prazo para que se possa haver a migração de regime. Aquele servidor antigo que não seria alcançado pelo teto em relação ao regime próprio, equivalente ao regime geral, teria, exemplo de duas outras oportunidades que já houve, a possibilidade para esse servidor de migrar para a previdência complementar, proporcionalizando o benefício que ele tem no regime próprio, ou seja, no regime antigo, que até nós temos essa figura na previdência complementar, que é o benefício proporcional diferido. Quem está num plano de previdência, ele pode se valer do benefício proporcional diferido. Proporcionaliza aquele benefício, mas ele é diferido quando satisfeitas as condições de elegibilidade. Esse benefício especial que se previu, nada mais é que esse BPD, benefício proporcional diferido. Bom, esse servidor, então, ele não era alcançado por essa mudança, por esse hibridismo de regime que se instalou, mas ele faz lá umas contas e, sendo oportunizada essa migração, ele resolve migrar para o regime de previdência complementar, como houve, eu acho que alguns milhares dentro do judiciário, do executivo foram algumas dezenas de milhares, sempre tem ali a dor e a delícia, tem os prós e contras, né? Mas muita gente migrou. Agora está se abrindo aí a oportunidade, pelo menos para se avaliar, para se considerar novamente os prós e contras em relação a esse benefício especial. Que nós teríamos o que aí? Para aqueles que migram voluntariamente, não alcançados e migram, 3 fontes de benefício. O benefício dado básico pelo regime próprio de previdência social, até esse teto, beirando aí os R$6.000. O benefício especial, que é esse benefício proporcional diferido, cada servidor vai fazer ali as contas, e se tem essa segunda fonte, que esse benefício parece que tem uma outra natureza. Inclusive, já se pacificou que não haverá incidência de contribuição previdenciária sobre esse benefício. E, por outro lado, ele teria a garantia da correção anual. Então, um benefício que não vai estar sujeito à incidência de contribuição previdenciária e teria a garantia da correção anual pela inflação. E a terceira fonte é o benefício alcançado
nessa modelagem de contribuição definida na Previdência Complementar, que essa pessoa vai migrar e vai ter a contribuição dela e mais a contribuição do patrocinador, no caso, a União. Uns olhariam isso, olha, pela perspectiva de diversificação de risco, ao invés de eu estar numa canoa só, eu vou estar aqui, na verdade, com 3 fontes de pagamento: regime próprio, regime especial e regime complementar. Essa é uma maneira de ver as coisas, né? Outros, talvez mais céticos, diriam, bom, mas esse benefício especial amanhã não vai sofrer algum ataque especulativo em termos de governo, em termos de alguma necessidade fiscal nova, superveniente? Ninguém pode dizer que está imune a isso, né? Mas é algo, pelo menos, que está se colocando como um direito ali estabilizado. Opa, então sou eu aqui. Um direito adquirido. Há ainda um debate se sobre aquele benefício especial, pela sua natureza, e se ele teria um caráter compensatório e indenizatório, se sobre ele poderia incidir o imposto de renda. Esse debate parece que está posto e ainda não há algo concluído sobre ele. Se ele amanhã, sobre ele, se entender que não incide o imposto de renda, bom, aí talvez fique até mais fácil definir uma possível migração voluntária. Mas, de toda maneira, é um ponto que está sendo objeto de reflexão e, ao que parece, se vingar realmente a PEC paralela, haverá uma nova oportunidade para que esse contingente, vamos chamar assim, de antigos, do modelo antigo, poderia ter essa oportunidade de migrar para esse novo regime. De modo que nós teríamos aí, ou teremos de qualquer maneira, uma realidade em que esse regime de previdência complementar capitalizado é uma realidade, queiramos ou não, uma realidade nova no universo dos servidores públicos e dos membros de poder. Então, uma realidade que veio para ficar e hoje, por todas essas evidências, não se acredita muito que esse sistema clássico da repartição possa ficar imune a possíveis novas alterações. Então, como disse, em cada modelo você tem riscos de natureza diversa e talvez nesse sistema híbrido, misto, nós tenhamos um caminho aí a trilhar com os aspectos positivos e negativos em relação a isso tudo. Então, de qualquer maneira, é uma nova realidade e precisamos interagir com essa nova realidade e com esses novos desafios, já que realmente fazem parte da nossa realidade. Obrigado aí pela honrosa atenção de todos vocês.